Análise das coisas. Paul Gebier. A todos os que buscam a verdade dedico este livro. Paul Gebier. Prefácio do tradutor. Cada vez que uma grande revelação se apresenta no domínio das ciências, o descobridor ou iniciado vê logo coligados os supostos depositários da lei divina e os intitulados oráculos dos conhecimentos vulgares ou ciência oficial, em guerra aberta contra o que chamam inovações. Ridicularizada e proscrita, só muito mais tarde é que a verdade penetra na cidadela dos idólatras das ideias aceitas. Os estudos de psicologia normal têm valido perseguições e calúnias a muitos homens notáveis. Não importa, Galileu, o ímpio, que se retratou, Galileu, o escarnecido, Lamarck, o caduco, insultado por Bonaparte, Salomão de Calques e Fulton, os doidos, Eliotson, prostituidor da ciência, centenares de outros estão hoje todos inscritos na galeria dos gênios. As inovações que eles trouxeram são hoje ensinadas por professores pagos em universidades e academias. Os sábios da atualidade lamentam, em retórica subvencionada, a cegueira dos sábios do passado, ao mesmo tempo em que não enxergam os adiantados do presente. Entre os cientistas modernos, cujos estudos têm batido como catapultas as muralhas do materialismo oficial e do espiritualismo sacerdotal, entre os Robert Shari, Crookes, Wallace, Butler, Zollner e muitos outros, avulta o Dr. Paul Gebier. Seus 2 livros, especialmente este, são resultados de experiências pessoais levadas a cabo com o rigor dos métodos positivos, com a competência do médico distinto e bacteriologista muito ilustre. Entre os seus notáveis trabalhos, que constam nos Anais da Academia de Ciências, de 1882 a 1884, conta-se a descoberta do micróbio da raiva, que concorreu para a celebridade deste predileto discípulo de Pasteur. A sua memória sobre a hidrofobia e seu tratamento, a Faculdade Médica de Paris concedeu a mais elevada recompensa que se pode dar às teses, 1884. Quando, com semelhante capacidade de observador, alguém declara como ele, que observou um fenômeno centenários de vezes, devemos acreditá-lo. Só depois de ter observado o fenômeno da escrita direta, pelo menos 500 vezes, foi que me decidi a publicar as minhas investigações. Além disso, já me havia fixado absolutamente a respeito de muitos fatos da mesma natureza e muito mais extraordinários em aparência. Para que dizer mais? Outro mestre do Dr. Gebier, o famoso Dr. Vulpian, reconhecendo a capacidade e o talento do autor deste livro, quis, entretanto, induzi-lo a abandonar os estudos do assunto que denominou escabroso, e afirmou que só havia trapaça e fraude, e nada existia realmente. O descobridor do micróbio do pênfigo agudo lembrou ao seu caro mestre que lhe havia negado também a existência do micróbio da tuberculose quando fora descoberto e comunicado por um correspondente da Academia de Ciências, que a descoberta havia sido confirmada e ele, Vulpian, já não a negava. O velho professor respondeu com evasivas. Gebier diz em seu livro, Depois, Vulpian est mort et site aujourd'hui quel de nous telques avait raison. Hoje Gebier também está morto, isto é, em seu estado normal, pois que o estado em que vivemos aqui é apenas transitório. Agora, ele e Vulpian terão resolvido a dúvida. Qual dos dois terá razão? A grande maioria nega com veemência, os outros afirmam categoricamente. Vulpian e Gebier representam os 2 grupos da classe dos cientistas. Vulpian nega o que não conhece nem quer conhecer. Gebier afirma o que sabe das suas investigações, dos seus estudos, das suas experiências. Além disso, para o grupo Vulpian, em negar a prudência e comodidade, fica-se bem com as academias, com a religião, com os que dão e tiram empregos e com a soberana opinião pública, que é a voz dos transeuntes da estrada batida. Afirmar, porém, é arriscado,
é abrir luta com os padres e com os catedráticos, que são os aferrados às ideias aceitas, é assanhar contra-se a estupidez ambiente. Demais, quase todos os que afirmamos viemos do grupo dos que negam, e essa minoria de hoje será a maioria de amanhã. Esta minoria, segundo Durand, de Grus, é simplesmente o escol da inteligência e do saber. Do muito que, sem opinião antecipada, temos lido do assunto e do pouco que o sabemos, pensamos que há provas da persistência da consciência do ser depois da destruição de seu corpo, e que os fenômenos são positivos. Cuiabá, julho, 1903. Introdução. O acolhimento dado à obra que publiquei em 1886 sobre certas experiências de psicologia, as cartas animadoras do que recebi de grande número de sábios e pensadores eminentes a respeito dela, induzem-me a prosseguir em meu trabalho e publicar este novo estudo. O livro ao qual faço alusão foi traduzido em muitas línguas. A edição que viu a luz recentemente foi, como a primeira, favoravelmente recebida pelo público e pela imprensa, e esses são novos motivos que me fazem perseverar. Outros experimentadores verificaram os mesmos fatos que observei. Citarei especialmente o Sr. de Rochas, comandante da Arma de Engenheiros, ex-aluno da Escola Politécnica, cujo livro, Les Forces non définies, fez grande sensação no mundo científico. Nenhuma das minhas experiências foi seriamente discutida e ainda mais foi contrariada por outras experiências, antes posso afirmar o contrário. Considero-as, por isso, como adquiridas, e ninguém deve estranhar-se no presente trabalho em desprezar absolutamente as precauções oratórias preliminares, por meio das quais outrora me desculpava quase da ousadia de escrever sobre tal assunto. Dor em diante irá simplesmente ao fato ou à hipótese, sem prestar atenção aos retardatários. Eles que procurem ver e instruir-se, poderão compreender então o que vai seguir-se. Por outro lado, não tenho, de modo algum, a pretensão de apresentar nesta memória fatos inauditos e pensamentos inéditos. Não há nada novo debaixo do sol, e depois, como Goethe diz por Mefistófeles, só um tolo ou ignorante imaginará possuir uma ideia que nenhum homem teve antes dele. Mas, penso fazer obra útil tratando de mostrar, entre outras coisas, a que grau de conhecimento de nós mesmos nos conduziu a fisiologia experimental no ponto de vista psíquico, e dando uma ideia do caminho que seguirá a fisiologia psicológica do futuro, segundo a minha maneira de conceber. Esta ciência de amanhã, que vai reatar o fio dos conhecimentos da antiguidade, nos permitirá aprofundar mais o estudo da vida. É lícito até prever que ela nos levará tão longe quanto não lhe permitirem respectivamente as nossas inteligências no domínio da morte, ou antes, do que denominarei o além da vida. Apesar da sentença pronunciada por certos adeptos da filosofia positiva, o homem não se resolve a abandonar a pesquisa das causas primárias e das causas finais. Se a misteriosa Isis nos diz que nenhum mortal ainda lhe ergueu o véu, não exprime também que ele jamais possa ser erguido, e antes parece ser isso uma provocação, um desafio atirado ao espírito ávido de aprender. Paris e New York, 1890. Parte 1. Estudo do macrocosmo. Capítulo 1. Vista geral sobre as coisas. Sumário. Marcha a seguir no exame das coisas. Estudo do macrocosmo. Cataclismos periódicos. Deslocamento das águas e dos belos de um hemisfério para outro. Dilúvios. Comparação do hemisfério sul com o hemisfério norte. Camadas alternadas de fósseis marinhos separadas por fósseis de vida aérea. Que é a matéria? O átomo inextensível. A energia. Lei da conservação da matéria. O átomo é um elemento fluídico. Penetrabilidade da matéria. Movimentos prodigiosamente ativos das moléculas. Átomos turbiões. O universo tende ao repouso absoluto. Na opinião de numerosos sábios modernos, a análise filosófica, auxiliada pela experioitância,
demonstra que a matéria não passa de energia condensada em forma transitória. A maior das ilusões chama-se realidade. O frontispício deste livro traz em letras garrafais estas palavras: Análise das coisas. Eis aí um título muito vasto que poderia parecer pretensioso em tão pequeno volume. Vou, entretanto, fazer todo o possível para justificá-lo e esforçar-me por bosquejar uma análise sucinta do universo, de que somos parte. Aquele que jamais experimentou as angústias dos grandes problemas da vida e da morte, e cujo espírito ainda se não elevou acima das coisas vulgares, siga o seu caminho. Isto não foi escrito para ele. Não foram, também, para os que limitam a ciência ao quadro do seu saber, que estas páginas foram traçadas, mas para os que levam as suas indagações mais alto, excelso, interrogam a si mesmos por que estão neste planeta e que força os conduziu para aqui. Rogo a estes últimos, sob cujos olhos se encontrarem estas linhas, queira por um instante concentrar o pensamento, isolá-lo tanto quanto possível dos objetos exteriores, abmaterializá-lo por assim dizer, porque só ele é bastante rápido para fazer a viagem que devemos empreender. Eis, antes de tudo, o itinerário que vamos seguir, depois de nos libertarmos pelo pensamento da ação do peso, a fim de nos emanciparmos da servidão que nos liga à terra. Seguiremos esta com os olhos do espírito e examinaremos ligeiramente a sua superfície. Tomaremos, depois, uma parcela da substância de que ela é formada, e buscaremos compreender-lhe a constituição. Partiremos do átomo, em uma palavra, e, por degraus enormes, tentaremos escalar as alturas da imensidade, a fim de obtermos, caso possa ser, uma ideia do macrocosmo. Depois, tornando a descer a nossa atmosfera, procuraremos aí o microcosmo e for-lhe-emos a anatomia e a fisiologia comparadas às de seu modelo. Em nossa titânica excursão através do éter profundo dos céus, repousaremos um instante, em um ponto do espaço ilimitado, a fim de descobrirmos nele o terceiro princípio, o terceiro ser real, que, com a matéria e a energia, constitui o universo animado. A pesquisa deste princípio no homem, a demonstração da sua independência e da sua persistência fora da matéria, farão o objeto principal do nosso estudo. Sabemos que, baseando-se na forma dos oceanos e das terras, bem como, segundo eles asseguram, em certas tradições secretas, da história oculta, alguns sábios, nem todos fazem parte do Instituto, pretendem que cada período terrestre de 25.000 e alguns centos de anos, determinado pelo fenômeno astronômico conhecido sob o nome de precessão dos equinócios, vê realizar-se o mais pavoroso dos cataclismos. Pavoroso para quem vive e se move sobre essa esferazinha, fica subentendido, porque, como bem compreendemos, o acidente passa sem dúvida quase despercebida dos nossos vizinhos mais próximos, os jupiterianos ou os marcianos, se eles não estão mais adiantados do que nós em ótica astronômica. Em consequência da mudança de inclinação do eixo dos polos, a Terra se apresentaria em face do seu grande magneto, o Sol, de modo a deslocar o próprio centro de atração, que um lado do equador terrestre passaria a pequena distância sobre o lado oposto. Isto traria como consequência ou como efeito determinar um deslocamento das águas que, em razão de sua fluidez, tendem naturalmente a correr para o lado onde é mais atraídas, como prova o fenômeno das marés. Se fosse só isto, talvez não houvesse grande mal, porém o nível das águas, diminuindo tanto no polo elevado quanto na outra parte, faz que a calota imensa de gelo que o envolve se despedace, não estando mais sustentada pelas águas. Estes belos, cuja espessura não é de menos de 40 ou 50 quilômetros acumulados no Ártico ou no Antártico donde as águas se retiram, deslocam-se subitamente, ocasionando um medonho desmoronamento. Blocos de gelo, grandes, da espessura de muitos Himalaias sobrepostos, precipitam-se, espelhem as águas,
arrastam-se e rolam com elas, raspando os continentes e transportando para longe montanhas de rochas, que mais tarde o homem denominará erráticas. A água salgada tudo submerge, exceto alguns planaltos elevados e certas grimpas de serras. Depois, quando se faz completo silêncio sobre os antigos continentes, desde então sepultados no fundo do salso oceano, surgem novas terras, lamacentas, cobertas de lodo salgado e de ervas desconhecidas, semelhantes a monstros marinhos que, de repente, após uma borrasca saíssem horrendos e glaucos do seio das ondas agitadas, assim se mostram elas à face da luz assustada. Estas terras limosas, imergidas de há pouco, apareceram aos homens, que escaparam ao flagelo, os quais guardam tradicionalmente a lembrança delas em histórias de dilúvios que se encontram em livros sagrados, escritos sobre a origem de todas as religiões. Lançai os olhos sobre o globo terrestre, dizem os partidários desta teoria diluviana, e observai quanto difere o hemisfério sul do setentrional. Neste último, só vereis terras, ao contrário, no sul as águas dominam, e aí estão de alguma sorte acumuladas. Os elevados planaltos, os cimos das regiões montanhosas, sob a forma de ilhas, encontram-se aí copiosamente. Além disso, todos os continentes, as duas Américas, a África, a Índia, as grandes penínsulas indo-chinês terminam em ponta na direção do hemisfério para o qual correram as águas. Que significaria e que destino teria essa Atlântida, cuja reminiscência se transmitiu através das idades e foi ilustrada por Platão, se não a considerarmos um continente por aquela forma submergido? O que indicam, acrescentam eles, estas camadas alternadas e superpostas de fósseis marinhos, depois de fósseis telúricos, depois marinhos, que ainda encontramos debaixo do solo dos nossos campos, e até sobre nossas montanhas, senão que o Sol alumiou ao nível do mesmo ponto o oceano e o continente habitado. Mas, deixemos de parte este assunto pouco importante em si mesmo, sob nosso ponto de vista. O nosso pensamento voa livremente, desligado de todos os laços materiais, acima da superfície terrestre, acima das ilhas de gelo, colossais, que se entrechocam e enchem os ares de escuma e poeira de neve, acima destes continentes que se esboroam com toda a vida que encerram nos negros abismos dos novos oceanos, só temos a temer os grandes cataclismos periódicos. Que importa um dilúvio de mais ou de menos? Isto não poderia perturbar-nos em nossa indagação do absoluto, e compreendemos muito bem Arquimedes, alheio às coisas que o cercavam, impávido, deixando-se matar pelos antropomorfos, cujo ferro assassino lhe cortou o êxtase científico. Comecemos pois o nosso estudo do macrocosmo. A análise filosófica, a teoria atômica, como a dos equivalentes químicos, ambas deduzidas de proporções determinadas e constantes, encontradas nas combinações dos corpos entre si, induzem-nos a considerar a matéria como sendo um composto de elementos extremamente sutis, grupados uns com os outros, de diferentes modos dá-se o nome de moléculas a estes elementos. Mas, a análise vai mais longe. Estas moléculas, por menores que as possamos imaginar, compõem-se de aglomerações de outros elementos indivisíveis, como indica o seu nome. Estes elementos da molécula são os átomos. Se a esta pergunta, que é a matéria, se respondesse, é uma coisa que podemos ver e tocar, coisa formada de partes elementares, que, consideradas como matéria, não existem absolutamente. Suponho que muitas pessoas ficariam surpreendidas ouvindo tal definição. E, entretanto, isso é sustentado por personagens eminentes, tudo o que há de mais eminente, os partidários da teoria do átomo inextensível. Não sei com segurança se esta ideia foi discutida pelos antigos filósofos gregos, o certo é que ela existe simbolicamente expressa nas filosofias indostânicas. Em todo caso, por meados do século passado,
Ela foi apresentada pelo padre Boscoichi. Sábios como Ampère, Faraday, Cauchy, etc., e filósofos quais Dougal Steuart, Victor Cousin, Vacherot, Revoides Delques Mondes, agosto de 1876, etc., constituíram-se campeões convencidos da ideia do átomo inextensível, que se não deve confundir com a teoria sustentada por Hume, Berkeley, Hamilton, Stuart Mill, Coeteaux, entre outros, e segundo a qual nada existe. Gorgias, o célebre sofista de Leontinos, havia ensinado a doutrina de que nada existe, mais de 400 anos antes da nossa era. Que seria o átomo então? Uma ficção matemática? Certamente que não, mas os elementos da matéria parecem ser unos e semelhantes para todos os corpos. Os alquimistas, apoiados nesta ideia, procuravam e ainda procuram a transmutação dos metais. Além disso, podia suceder que, nesse ponto, a força e a matéria se encontrassem e se confundissem. Eis um assunto do qual nos tornaremos a ocupar. Seja como for, em virtude da grande lei da conservação da matéria, que Lavoisier definitivamente estabeleceu, apesar de seus movimentos e migrações perpétuas, o átomo não varia nem se destrói, é indestrutível e invariável, constituindo apenas um elemento fluídico, cíclico, giratório do fluido universal de que a matéria é formada. Helmholtz, William Thomson, Tait, etc. A energia animal dos átomos, de um movimento tão rápido que a imaginação não pode fazer uma ideia dele, seria, pois o agente real que fixa a molécula e esta por sua vez não será senão a energia condensada. Simples teoria. A verdade é que os físicos estão hoje de acordo, considerando os corpos mais densos como representando apenas em aparência uma superfície contínua, como por exemplo, uma esfera, oca, de prata, cheia de água e soldada hermeticamente. Colocando sobre uma bigorna esta bola e batendo-lhe com um martelo, a água escapa-se por todos os poros do metal a cada golpe do martelo e vem alojar a sua superfície, segundo experiências dos acadêmicos de Florença. Outros fatos nos demonstram que a ideia da impenetrabilidade da matéria dos corpos é absolutamente falsa. Sem falar da mistura de uma parte de álcool e outra de água, que dá um volume total inferior aos 2 volumes primitivos dos 2 líquidos separados, porque pode dar-se neste caso uma variedade de combinação, os fatos persistentes de penetrabilidade produzidos sob a influência da força psíquica, como o anel de vidro e o anel de marfim, que subitamente aparecem enfiados um no outro quais elos de uma corrente, não guardando vestígio de solução de continuidade. Estes fatos demonstram, não somente a penetrabilidade dos corpos, mas também a sua desmolecularização e reconstituição possíveis ad integrum, sob a influência de certas forças das quais a ciência futura vai fazer um dos objetos principais de observação. O volume das moléculas pode ser, quando muito, avaliado por milionésimos de milímetros, e mesmo, levando em conta o espaço relativamente considerável que as separa, e ainda por trilhões, quintilhões, sextilhões que devemos contá-las em 1 milímetro cúbico. Elas estão em um estado contínuo de agitação, de projeção, de choques violentos, de atração, de repulsões enérgicas, das quais é sem dúvida um pálido reflexo o movimento browniano das partículas microscópicas. Fazemos uma ideia do seu tremendo turbilhão, quando vemos que no hidrogênio, em pressão e temperatura ordinárias, as moléculas deste gás estão animadas da velocidade mais ou menos de 2.000 metros por segundo, Joule e que cada uma sofre de suas vizinhas cerca de 17 bilhões de choques no mesmo espaço de tempo. Clausius, Maxwell, Boltzmann, o bombardeio operado por esta multidão de pequenos projéteis contra a parede envolvente, que constitui a tensão dos gases, diz M. Joffret em notável trabalho, onde encontramos, a respeito da reconstituição da matéria, numerosas exposições desenvolvidas e claras,
sabiamente estudadas. Introduction Electro de Energy. Cada molécula, formada por uma multidão de átomos turbilhões, é hoje considerada por alguns sábios do modo pelo qual ela foi antigamente por iniciados da Índia e do Egito, isto é, como um sistema planetário com todas as complicações de movimento e de vida, dirigida esta, segundo os pandits da Índia atual, por inteligências elementares inferiores elementares. Os corpos, que são aglomerações de moléculas, seriam assim os análogos das vias lácteas e das nebulosas resolúveis. Em resumo, tomando uma partícula microscópica de matéria qualquer, se a dividirmos em pensamento muitos milhares de vezes, chegaremos a obter uma molécula que só seria percebida por meio de nossos instrumentos mais poderosos, se o poder de aumento dos mais fortes microscópios crescesse cerca de 1000 vezes. E essa molécula é por sua vez uma aglomeração de átomos, que podemos considerar como turbilhões, círculos de energia, produzindo, por movimentos variados, as aparências da matéria, tal como a percebemos. Uma parcela de dinamite, onde se acumulasse enorme quantidade de energia mecânica, poderia representar uma imagem grosseira da molécula considerada segundo as mais sábias teorias, comparando a energia mecânica da dinamite à energia condensada na matéria, e os gases, condensados indiretamente pelas manipulações químicas na dinamite, ao éter arranjado sob a forma de átomos na molécula. A matéria não passaria, pois, de uma aparência da energia. Em presença desta análise da matéria e dos resultados a que ela conduz, não estaríamos autorizados a admitir com Hume, Berkeley, Hamilton, Stuart Mill, Coeteaux, etc., que nada existe realmente. Sim, se só houvesse matéria e energia, força, no mundo, porque a própria energia, assim como veremos mais adiante, tende, não a desaparecer, mas a repousar no sétimo dia, e o dinâmico tende a tornar-se puramente potencial. Em outras palavras, o universo tende ao repouso absoluto. No momento de terminar este estudo sumário, que, todavia, nos fez mergulhar em pensamento nas profundezas do infinitamente pequeno, formulemos a nossa opinião. Não obstante a perturbação que podem lançar no espírito as conclusões atuais da ciência acerca da constituição da matéria, não pensa dever adotar a teoria de que acabamos de falar e segundo a qual nada existe. Somos, entretanto, forçados a concluir, à vista destas análises, que nos mostram as coisas tão diferentes do modo pelo qual as concebemos habitualmente, que andamos incessantemente enganados com a aparência dos objetos. De sorte que, levando em conta a imperfeição dos nossos sentidos, podemos avançar como uma espécie de axioma, que a ilusão mais forte é a que denominamos realidade. Capítulo 2. Sumário, encadeamento geral das coisas. A ciência dos antigos era vasta e profunda, como demonstram as descobertas modernas. Razão por que eles não a divulgavam. Da necessidade de elevar o pensamento para fazer uma ideia mais justa das coisas. O que o autor entende por zona lúcida. Princípio e consequências da independência do absoluto. Opinião de Laplace. Materialização de energia. A origem dos mundos. Formação dos sóis, dos planetas. Ideias de Laplace sobre a pluralidade dos mundos habitados. Fim dos mundos. A noite de Brahma. Que fica sendo a consciência do homem entre as ruínas do universo. O homem, célula do grande ser. Velocidade de translação das estrelas chamadas fixas. O leitor não deve ficar surpreendido se, antes de abordar o estudo do homem e a análise de sua essência, o autor julga dever dar uma ideia do grande todo, no qual cada molécula, cada átomo dos que já tratamos, estão, desde o grão de areia até os sóis imensos, ligados, encadeados uns aos outros por laços cujos fios são invisíveis aos olhos do corpo, mas que o pensamento adivinha e concebe. Neste estudo das coisas, os antigos são nossos mestres, não podemos negar-lhes esta justiça.
As descobertas da ciência moderna não nos vão cada dia pondo à altura de entendermos claramente muitas passagens desses escritos, cujo sentido as gerações precedentes mal podiam entrever. A análise espectral, por exemplo, mostrando-nos a analogia de composição existente entre as estrelas, estes sóis que iluminam e vivificam miríades de terras, e nosso Sol, esta mesma análise permitindo-nos palpar, por assim dizer, a identidade de composição deste último e da Terra, cuja origem indica ao mesmo tempo, não nos dá ela a explicação dos versos de Lezis, discípulo de Pitágoras, versos conhecidos pelo nome de versos dourados dos pitagóricos. Saberás, se o quiser o céu, que a natureza é semelhante em tudo e a mesma em toda parte. Precisamos, pois, por meio das luzes da ciência moderna, tratar de esclarecer-nos sobre os símbolos hieroglíficos da ciência antiga, os quais nos foram conservados. Por que razão todos os antigos escritores sagrados pagãos, judeu-cristão, etc., empregaram tanto cuidado e unanimidade em repetir que Deus fez o homem à sua imagem, ou que o homem é um microcosmo, o que sob o ponto de vista hermético significa exatamente a mesma coisa. Que a maior parte destes escritores, versados em uma ciência, que, sem dúvida, os homens vulgares ainda não merecem conhecer, haviam surpreendido a analogia de composição do homem e do universo, haviam aprendido experimentalmente que os elementos da tétrade sagrada se encontram no homem. Eles não tinham esperado F. Bacon para inventar o método experimental, mas não divulgavam a todo mundo os segredos que arrancavam a natureza, sagrado para eles, significava aquilo que o vulgo não devia saber, como, porém, não quisessem que ficassem perdidas as suas descobertas, assinalaram-nas em expressões obscuras, veiaram-nas sob figuras simbólicas que servissem de guia à memória de seus discípulos, ou provocassem a atenção do observador não vulgar e bom, em cuja inteligência eles devessem reviver um dia. Não, para compreender-se a essência da vida, não é inútil fazer-se o exame comparado do universo e do homem, do macrocosmo e do microcosmo. E depois, só podemos ter concepções claras das coisas, elevando nossa alma acima das operações ordinárias do pensamento, de onde nascem, quase sempre, os preconceitos, as ideias errôneas, as ilusões a respeito do que nos cerca. Mister libertarmos, embora momentaneamente, o nosso espírito do quadro estreito da vida cotidiana, a cujas exíguas dimensões ele tende a mudar-se. A concepção da natureza do homem é daquelas. Spinoza diz que devemos encarar as coisas sob um caráter de eternidade. Irei mais longe. Sustento ser conveniente que nos habituemos a considerar tudo em relação com o espaço e o tempo, com a imensidade e a eternidade. Quão minúsculos nos apareceriam grandes acontecimentos e altas situações, se os sujeitássemos ao cálculo desta regra de proporção. Mas, esta é uma operação que não está ao alcance de toda a gente, non licet omnibus. Outra condição que importa também não desprezar é a de curar-se o homem deste orgulho que acompanha inevitavelmente uma má educação científica e uma instrução especializada, incompleta, como são tão frequentes em nossos dias. Pessoas muito esclarecidas em um pontinho especial dos conhecimentos humanos julgam poder decidir arbitrariamente sobre todas as coisas, e repelem sistematicamente toda novidade que lhes choque as ideias. Quase sempre por este único motivo, que em geral não confessam, que se aquilo fosse verdade, elas não podiam ignorar. Por minha parte, encontrei frequentemente este gênero de basófia entre homens cuja instrução e estudos deveriam preservá-los dessa deplorável enfermidade moral, se não tivessem sido especialistas, escravos da sua especialidade. É sinal de inferioridade relativo a uma pessoa julgar-se superior. Enfim, o número de inteligências que sofrem de lacunas é maior do que se julga geralmente. Do mesmo modo que determinados indivíduos são totalmente refratários ao estudo da música, das matemáticas, etc.,
Há outros muitos estão interditas certas investigações do pensamento. Uns, que se distinguiram nesta ou naquela classe de ocupações, na medicina ou na mercearia, na literatura ou na arte de fabricar panos, segundo toda a probabilidade, teriam lastimosamente falhado se houvessem escolhido, como outros tantos que abarrotam o mundo, uma carreira situada fora do que chamarei a zona lúcida, à semelhança da ação dos refletores que, durante a noite, transmitem a luz a uma zona de feixes luminosos, fora dos quais só há sombra e incerteza. Coisas existem que não estão ao alcance da concepção de certas inteligências, estão fora de sua zona lúcida. Inútil insistir mais. Algum crítico mal disposta poderia reconhecer-se nestas observações e acusar-me, em represália, de haver escolhido um assunto fora da minha própria zona. Queiram os deuses preservar-me de semelhante infelicidade. Desembaraçado o nosso pensamento das profundezas atômicas da matéria, onde esteve engolfado, se o transportarmos ao espaço e considerarmos o macrocosmo na imensidade, veremos que a comparação da molécula com a nebulosa é racional. Ignoramos as leis dos movimentos moleculares, e se estamos mais familiarizados com as que governam os planetas do nosso sistema, igualmente desconhecemos as leis dos movimentos estelares. Mas, nada nos inibe de supor que, atendendo à lei da independência do absoluto, os movimentos da molécula, como a concebemos, sejam comparáveis aos das estrelas e seus planetas, subentendendo-se que as proporções do tempo de evolução da molécula devem ser reduzidas às do espaço em que ela evolui. E se existissem seres inteligentes sobre estas pequenas massas, planetas interatômicos possuindo dimensões proporcionadas à sua Terra, estes seres não perceberiam os tão rápidos movimentos dela, como nós não percebemos os da nossa, que nos arrasta, entretanto, através do espaço com uma velocidade aproximada de 30 km por segundo. Sua vida, que seria tão curta como o mais rápido pensamento, correria, talvez, em ocupações relativamente tão numerosas e tão longas como as nossas, se não igualmente fúteis como em regra geral, achariam o tempo tão longo como nós, e o seu orgulho pela grandeza de suas obras não seria, sem dúvida, inferior em coisa alguma ao dos homens. O que seria muito legítimo. Este princípio da independência do absoluto foi distintamente percebido por Laplace, como prova este trecho da sua exposição do sistema do mundo. Uma de suas propriedades notáveis, a da atração, escreve ele, é que essas dimensões de todos os corpos do universo, suas distâncias mútuas e velocidades crescessem ou decrescessem proporcionalmente, descreveriam curvas inteiramente semelhantes às que descrevem, de modo que o universo ofereceria sempre a mesma aparência aos seus observadores. Estas aparências são, por conseguinte, independentes do movimento absoluto que possa haver no espaço. A simplicidade das leis da natureza não nos permite, pois, observar e conhecer senão as relações. Interroguemos agora estas outras moléculas do infinito, as estrelas, os sóis azuis, brancos, negros, que, sem dúvida, existem, mas estão apagados. Os planetas são parcelas de sóis resfriados, os sóis vermelhos, as estrelas amarelas, constelações, nebulosas, vias lácteas, que são aglomerações de estrelas, e entre elas nosso Sol, separadas somente por distância de alguns milhões de léguas, eis porque observadas da Terra elas se confundem. Perguntai-lhes como se formaram. Considerai os cometas, dir-nos-ão esses gigantes dos campos celestes, que nada mais são além de matéria cósmica, que se busca e se acumula para, mais tarde, em um ponto do infinito, formar um novo mundo solar. Neste estado, a energia, tomando a forma de átomos para se confederar em moléculas, ainda não saiu completamente do estado potencial, mas, basta que um ponto se materialize, e todas as moléculas novas irão precipitar-se sobre este ponto, e a energia, encontrando-se sob sua nova forma,
a matéria passará ao estado dinâmico. Multiplicar-se-ão as chuvas de moléculas, os pontos de energia materializada precipitar-se-ão uns sobre os outros, desenvolvendo tal quantidade de calor a ponto de se volatilizarem, e assim se formam os sóis que giram nos céus. Destes sóis em fusão, escapam-se massas anulares volatilizadas, que esfriam no espaço onde se vão perder. Perder-se não é o termo, porque elas são retidas pela atração, ou segundo Newton, quam ego attractionem apelo, o que denomina atração, pela atração do seu Sol, cujos planetas ficam sendo. Eis o que nos dirão as estrelas. É assim que a gravidade, por um vasto e lento processo de cristalização, cujo progresso nas profundezas do espaço astrônomo contempla com emoção, devia condensar, pouco a pouco, a matéria então prodigiosamente dilatada, e confeccioná-la em sistemas estelares, solares e planetários. E Jofrete. Acrescentemos agora que a vida existe sempre em todos os períodos sobre os sóis e seus planetas, e que afinal se adapta ao meio. Será lícito supor que a vida não possa manifestar-se neste ou naquele planeta, porque é mais frio ou mais quente que o nosso, mais próximo ou mais afastado do seu Sol. Escutemos a resposta. O Sol, fazendo viver, pela ação benéfica de sua luz e calor, as animais e as plantas que enchem a Terra, devem analogicamente produzir efeitos semelhantes sobre os outros planetas, porque não é natural pensar-se que a matéria, cuja atividade vemos desenvolver-se de tantos modos, seja estéril sobre um planeta tão grande como Júpiter que tem, como o globo terrestre, seus dias, noites e anos, e sobre o qual os observadores notam mudanças que indicam forças muito ativas. Entretanto, seria dar demasiada extensão à analogia, concluir por isso a semelhança entre os habitantes dos planetas e os habitantes da Terra. O homem, feito para a temperatura de que goza e para o elemento que respira, não poderia, segundo toda a aparência, viver em outros planetas. Mas, não existirá neles uma infinidade de organizações relativas às diversas constituições dos globos do universo. Se a única diferença dos elementos e dos climas põe tanta variedade nas produções terrestres, quanto mais devem diferir as dos diversos planetas e seus satélites. A imaginação mais ativa não pode fazer uma ideia delas, mas a sua existência é muito verossímil. Laplace, Essai sur les probabilités. Depois que a ciência nos fez assistir à formação dos sistemas, à gênesis dos mundos, seja-nos permitido perguntar-lhe para que todo este movimento, toda esta agitação. Dou ainda a palavra aos mais autorizados na questão. Segundo um cálculo de Helmholtz, o sistema solar, diz Jofrete, não possui mais que 454 partes da energia transformável, que ele possuía no estado de nebulosa. Embora esse resíduo constitua ainda provisão, cuja enormidade nos confunde o entendimento, ela será um dia consumida também. Mais tarde, a transformação terá lugar no universo inteiro, e por fim estabelecer-se-á um equilíbrio geral de temperatura, como de pressão. A energia não será mais, então, suscetível de transformação. Não será mais o nada uma palavra privada de sentido, nem será a imobilidade propriamente dita, porquanto a mesma soma de energia subsistirá, sempre, sob a forma de movimentos atômicos, mas será a ausência de todo movimento sensível, de toda diferença e de toda a tendência, isto é, a morte absoluta. Os planetas não mais circularão em torno dos sóis extintos. Produzir-se-ão aglomerações sucessivas, tendo desenvolvido de cada vez um imenso calor e podendo recomeçar um período vital mais ou menos longo, tendo criado sistemas solares cada vez mais gigantescos, porém menos numerosos, tendo finalmente chegado a tudo reunir em uma única massa, que, depois de haver girado muito tempo sobre si mesma, acabará por tornar-se móvel relativamente ao espaço ambiente, massa daí em diante homogênea, insensível, da qual nada perturbará mais o medonho repouso.
Tal é, admitida a permanência das leis que regem hoje a natureza, e, segundo o raciocínio, o estado a que há de chegar o universo. Laplace, enganado pelo cálculo, não suspeitou este desmoronamento final. E o anjo, jurou que não haveria mais tempo algum duro em diante. Apocalipse, capítulo X, v. 5, 6. Tal é o destino do mundo, como todo ser que vive, passou pelo estado embrionário, teve sua infância, adolescência e maturidade, a decrepitude da velhice já começou. Tais pelo menos, as conclusões da ciência moderna com o conhecimento dos dois elementos que estão colocados nos dois ângulos inferiores do triângulo, querem dizer, a matéria e a força, ou energia. Fato curioso, os Brahmas e os Pandites, sábios filósofos do Oriente, possuem há milhares de anos uma cosmogonia idêntica, em sua linguagem simbólica. Denominam eles este desmoronamento final das esferas, esta parada do universo no ponto morto, a noite de Brahma, a noite durante cujos inúmeros séculos, depois de haver reabsorvido tudo em si, os deuses juntamente com as coisas, o antigo dos dias repousa, contemplando-se em seu para-Brahma eterno. Que fica sendo o homem no meio dos destroços de astros, volatilizando-os ao choque uns dos outros. Que fica sendo a consciência do ser e que sorte vai ser a sua. A ciência ainda assim não ocupa disso, mas forçosamente vai ser levada ao estudo destas coisas, porque as manifestações da consciência, no além da vida, começam a chamar-nos atenção, a reclamar o nosso exame. O homem aí está, pobre ser finito, no meio do espaço sem limites, quer em largura, quer em profundeza ou em todas as direções, fraco quando treme, mas tão forte como o mundo, quando compreende e se resigna a ser uma célula do grande ser. Pode, ele, limitado, conceber o que não tem limites. Observa, há milhares de anos, estrelas que não parecem mudar de lugar, as figuras da esfera celeste permanecem as mesmas. E, todavia os instrumentos inventados pelo seu gênio permitem-lhe calcular, por exemplo, que as estrelas chamadas fixas se afastam ou se aproximam dele com a velocidade de 20, 30, 35 e mais quilômetros por segundo. 10, 20, 30 vezes mais rápidas que uma bala ao sair do cano de uma espingarda. Assim, Sirius, entre outros, que, situado a 39 trilhões de léguas da Terra, afasta-se dela na razão de 700 mil léguas por dia, como demonstra a análise espectroscópicas deste Sol. E o homem aprende a não se admirar, o espírito dilata-se-lhe até esses mundos inacessíveis à vista vulgar. Visita-os em pensamento durante o tempo de um relâmpago. Torna a entrar em si mesmo, e, conseguindo não conceber o louco orgulho por essa gloriosa ascensão, torna-se Deus ele próprio. Pode também saber os riscos que corre como emanação material do planeta, sobre o qual percorre vertiginosamente o espaço. Isto não poderá perturbá-lo, se ele conhecer. Mas não antecipemos. Voltemos à superfície da esfera terrestre. Procuremos a hipermicrocosmo e vejamos o que a ciência moderna ensina a seu respeito. Parte 2. Estudo do microcosmo. Capítulo 1. Sumário. Resumo dos conhecimentos sobre nós mesmos, que a fisiologia nos tem dado até hoje no ponto de vista psíquico. Doutrina físico-química. Doutrina animista, vitalista. Doutrina materialista moderna. Opinião de Claude Bernard sobre a matéria viva. Opinião de diferentes médicos, sábios, etc. A vida, a inteligência, são simples propriedades da matéria. Vida orgânica, animal, intelectual. Marcha do influxo nervoso. Velocidade da onda nervosa nos nervos. A patologia mostra que nem a vontade, nem a consciência tem sede exclusiva em um ou outro hemisfério cerebral. Opiniões modernas sobre as propriedades das células nervosas. As ideias serão apenas minúsculas descargas elétricas produzidas pelas células nervosas.
Papel do método positivo. Não entra no plano deste estudo fazer o histórico das diversas teorias emitidas a respeito dos fenômenos que presidem a conservação das funções da matéria organizada, isto é, a vida. Suponho que as doutrinas físico-químicas, animista, vitalista ou estalista, etc., são conhecidas do leitor. Recordemos que, de uma parte, uns não queriam ver na vida senão um conjunto particular de fenômenos regidos pelas leis da física e da química, ao passo que outros, os animistas, consideravam-na como a manifestação onipotente da alma, Stey, ou de um arqueu inferior, Basile Valentin, Van Helmont, etc. Esta coisa imaterial, segundo os animistas, é o grande Deus ex machina da vida. É ela que fiscaliza o bom funcionamento das células, preside as secreções e regula, em uma palavra, todos os atos da vida orgânica, a inteligência ou parte intelectual da alma, conservando-se acima do todo. Apesar das tendências materialistas da nossa época, não foram adotadas as ideias quimiátricas dos antigos materialistas que confundiam a biologia com a química e a física. Mas apegou-se a uma hipótese quase eclética, que me não parece destinada a satisfazer por muito tempo, mesmo aos espíritos menos exigentes. A vida, disseram em resumo, é uma propriedade particular da matéria organizada, contanto que esta última esteja colocada em certas condições favoráveis. A vida apenas representaria, assim, uma qualidade especial da matéria, quando ela está organizada, do mesmo modo que o volume, o peso, etc., são propriedades da matéria em geral. Entretanto, Claude Bernard, o maior fisiologista do século, disse que de si própria a matéria organizada, mesmo a matéria viva, é inerte, no sentido de que ela deve ser considerada como desprovida de toda a espontaneidade. Mas, acrescenta ele, que esta matéria viva pode entrar em atividade e manifestar suas propriedades especiais de vida sob a influência de uma excitação, porque a matéria é irritável. Se admitirmos, com o ilustre e pranteado fisiologista do Colégio de França e do Museu de História Natural, que a matéria viva seja inerte quando não irritada, ao passo que manifesta suas propriedades particulares sob a influência de uma excitação, ficamos autorizados a emitir a hipótese de poder existir um agente excitante da matéria viva fora e talvez independente dela. Existe agente de irritação, isto é, de vida, existe fora da matéria. Não podemos dizer que é vida, ou o que produz as manifestações da vida, tal como os nossos sentidos nula mostram, seja uma propriedade da substância organizada e viva. Mas, exprimir-se alguém por esta forma, não será fazer jogo de palavras. Não poderíamos opor a Claude Bernard suas próprias experiências. Não teríamos o direito de objetar que se a matéria organizada e viva fosse inerte, se precisasse de excitante exterior para manifestar suas propriedades, ninguém compreenderia como a célula hepática continua, de acordo com a sua demonstração, a segregar açúcar muito tempo depois de o fígado ser separado do corpo. Veremos mais longe como, por meio das luzes da ciência nova, que não despreza as descobertas anteriores, chegaremos a uma solução satisfatória. Acabam de ser esboçadas, muito rapidamente, as principais teorias emitidas sobre a vida. Veremos em seguida quais são as ideias chamadas científicas que reinam geralmente em nossos dias sobre a inteligência. Devo dizer que nem sempre encontrei ideias bem claras entre os sábios, médicos, fisiologistas, biologistas, etc., aos quais nunca deixei de interrogar sobre o assunto, cada vez que me era possível provocar ocasião para isso. Alguns, principalmente na Alemanha, não hesitaram em responder-me que, em sua opinião, a vida e mesmo a inteligência, não passam de propriedades da matéria, a qual, aperfeiçoando sua organização sob as leis da evolução, Sequel, tende a produzir fenômenos, que denominamos vitais, cada vez mais complexos. Estas leis, em dado momento, devem ter se organizado ou polarizado,
caso seja preferida essa expressão, da maneira pela qual as observamos presentemente, sobre este ponto do espaço, e isso de modo completamente arbitrário, se considerar somente o ponto de partida, a origem do estado atual, porque ele seria apenas a consequência de outros estados anteriores. Em França, muitos médicos distintos, principalmente um ilustre patologista dos centros nervosos, deram-me respostas análogas, porém o maior número de sábios aos quais me dirigi, responderam-me de modo a provar-me que o aferro às suas especialidades não lhes dava tempo de meditar e fazer escolha de uma opinião sobre este ponto. Aconteceu a mesma coisa em Espanha, na ilha de Cuba, onde não faltam homens cultos, e na América do Norte. Mas, indo diretamente ao fato, e resumindo, nas ciências, hoje, a tendência dominante está em considerar a vida e a inteligência como manifestações, ou, antes, como propriedades da matéria viva, propriedades essencialmente transitórias, como a própria substância que, de alguma sorte, a segregasse. O cérebro segrega o pensamento como o rim segrega a urina, disse um profundo pensador germânico. Todavia, apresso-me a dizer que essa tal é a opinião mais espalhada entre os que parecem ter opinião, uma minoria imponente que professa, quer abertamente, opiniões espiritualistas variadas, ou, antes, sem preocupação de discussões físico-metafísicas, embalando sem uma dúvida indiferente ou imota, repete com Montaigne, que sei eu. Acrescentarei que um reviramento sensível se vai operando, e não temo afirmar que o movimento espiritualista se acentua progressivamente, máxime na parte esclarecida da moderna geração. Depois da publicação da minha obra sobre os fenômenos psíquicos, ser-me-á talvez lícito dizer a propósito deste movimento, cujo parvo fui, sem pretender expor em poucas linhas as aquisições da análise e da observação psicológica, vou, não obstante, tratar de mostrar sumariamente os dados da ciência positiva sobre as principais funções psiconervosas, na medida necessária aos fins do presente trabalho. As funções do sistema nervoso na conservação da vida orgânica são ainda muito obscuras. Se a anatomia e a histologia do aparelho ganglionar estão bem estudadas, o mesmo não se pode dizer da sua fisiologia. Evidentemente, o papel do sistema nervoso na vida orgânica é dos mais importantes, mas, qual o papel representado pelas diferentes partes deste sistema? Os gânglios simpáticos são centros ou somente aparelhos de reforço, de suprimento? O que há de certo é que o grande simpático, agente principal incontestado da vida vegetativa, transmite muito rapidamente à periferia as impressões centrais que agitam o órgão da inteligência. Exemplo, para citar só um fato, a rapidez com que nossos rostos se cobrem de rubor ou de palidez, segundo a natureza e força das impressões recebidas. Neste caso, os nervos simpáticos entram em jogo, após a excitação recebida do centro intelectual, dilatando ou contraindo a teríola da face. As experiências de sugestão hipnótica, em que se vê, por exemplo, a ideia sugerida de um vesicatório produzir uma bolha de serosidade, no ponto designado da pele do sugestionado, mostram sob uma nova luz estreita intimidade que une o sistema nervoso central da ideação aos nervos da vida orgânica. Mas, se atualmente a ciência vulgar é incapaz de mostrar-nos outra coisa além de certo número de efeitos dos atos da vida orgânica, não dá neste, como em outros muitos casos, nenhum só porquê ou uma só causa primitiva. Sob o ponto de vista animal, entre os agentes vitais ou excitadores da matéria viva, conseguiu-se de algum modo analisar o que determina o fenômeno do movimento consciente e voluntário, que tomarei para exemplo. Assim, pelo fato de dobrar um dedo, sabemos, ou, antes, presumimos que o primeiro tempo deste ato tem lugar na camada cortical das células pardas, da parte anterior dos lóbulos cerebrais, volição.
As células nervosas da camada cortical enviam a excitação através das fibras brancas da coroa radiante, fibras cruzando-se em diversos sentidos em grande parte do corpo caloso, aos núcleos centrais do hemisfério oposto. Estes, pelas fibras centrífugas, ou por um movimento retrógrado, se assim preferirmos, reenviam em fluxo as células da substância par